travar aqui no computador. Então, bom, agora é nossa aula de 21 de setembro, né? E a gente vai entrar nas questões relacionadas a método, tá? E eu vou mostrar alguma visão mais geral de métodos de pesquisa. Possivelmente vocês já viram alguns desses aspectos, introdução à pesquisa, eventualmente possam ter visto algumas coisas também em outras disciplinas, né? Mas eu queria ilustrar alguns pontos que eu acho que são aqueles mais comuns, assim, né? Deixa eu só, então, compartilhar um pouquinho a minha tela. Eu vou usar o arquivo que tem no próprio Moodle, né? Vocês devem estar vendo agora a tela cheia, né? Então, existem várias maneiras da gente... Eu vou mais uma linha de conversar com vocês, tá? E aí vocês fiquem à vontade, por favor, para me interromper, né? Para a gente fazer uma coisa dialogada, tá? E muito do que eu vou falar aqui está baseado numa das referências da disciplina, que é o livro do Gil, de Introdução à Pesquisa, né? Bom, tem diferentes maneiras da gente falar sobre as classificações, como classificar e como, digamos, tipificar, assim, as pesquisas, né? E a gente pode ver em relação à natureza da pesquisa, como as pesquisas abordam o problema, né? Já falamos um pouquinho do que é o tema e do que é o problema. Em relação àquilo que a pesquisa se propõe a fazer, né? Que são os objetivos da pesquisa. Lembrem que no TCC vocês elencaram um objetivo geral e pelo menos dois objetivos específicos, cada uma de vocês. E aos procedimentos, que é o que de fato é feito na pesquisa. Uma distinção que ainda se mantém, mas não é a melhor maneira, mas é uma diferença entre o que é a pesquisa básica e a pesquisa aplicada na psicologia, tá? A pesquisa básica é aquela pesquisa que não tem uma finalidade, assim, no curto prazo de uso do conhecimento que é produzido na pesquisa, né? Mas o que a gente poderia situar como pesquisa básica? Por exemplo, estudos sobre memória, né? Tem uma parte que é psicologia cognitiva básica, né? Que vocês veem, inclusive, no início do curso, estudos, as teorias básicas sobre memória, né? Memória de curto prazo, memória de longo prazo, né? Memória episódica. Então, muito daquele conhecimento ali, ele é gerado sem necessariamente ter uma aplicabilidade, né? Uma outra coisa é você usar, por exemplo, o que a gente sabe sobre memória para você, por exemplo, ter um método de ensino, um aplicativo, sei lá, você quer desenvolver um app para as pessoas aprenderem língua, né? Bom, dado que eu sei sobre como funciona a memória, qual seria a melhor forma de, por exemplo, apresentar informação num app? Será que é de forma recorrente? Será que eu tenho que ter intervalos? Aí já tem uma aplicação do conhecimento, né? Então, aí quase eu já tenho até um produto, né? Então, eu já tenho um produto, tá? Então, essa é uma distinção, né, entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. Ambas são igualmente importantes, né? Agora, por exemplo, né, nós estamos no meio da pandemia, toda essa discussão sobre as vacinas, né? É óbvio que grande parte do que a gente sabe hoje sobre as vacinas, né, e os diferentes mecanismos, né, que são usados, sei lá, vamos pegar a Coronavac, a Pfizer, enfim, né, só para dar um exemplo, né, tudo isso a gente sabe em função da pesquisa básica que foi feita há décadas atrás, né? Então, isso é importante, né? É importante a gente ter mecanismos de financiamento tanto para uma quanto para outra. Uma outra, Professor, claro. o TCC então seria uma pesquisa básica, né? Que a gente faz meio que no geral, assim, né? Vamos dizer assim, a gente tem aqui, a maioria dos projetos, eles envolvem, Isabel, realmente algum tipo de pesquisa básica,
tá? É uma boa pergunta, né? Alguns projetos até visam algum grau maior de aplicação, né? Mas, em geral, nós estamos aqui numa situação de produzir o conhecimento. Mas é uma ótima pergunta, tá? Uma outra distinção é em relação a, vamos dizer assim, a como o problema é abordado. E aí, na verdade, é até mais do que isso, né? É o tipo de dado, né? O tipo de dado. A gente faz essa distinção, muitas vezes, entre pesquisa quant, pesquisa quali, mas muito mais nós estamos falando em relação ao tipo de dado. A maior parte do que do dado que nós trabalhamos, né? Quando eu pergunto para alguém, sei lá, Isabel, vou fazer uma pesquisa sobre a opinião dos estudantes de psicologia em relação ao curso, né? Aí eu vou lá, e aí eu entrevisto a Isabel, eu entrevisto, sei lá, a Sofia, entrevisto os alunos. Então, eu faço perguntas e vocês me relatam. Então, o dado que vocês, né? O dado que vocês estão me dando são verbalizações, é um discurso, né? Uma narrativa, né? Que vocês vão me contar a opinião de vocês sobre o curso de psicologia. Muito bem. Então, esse é um tipo de dado. E aí esse dado se presta, né, a eu poder explorar aqui esse dado através de técnicas analíticas que não envolvem necessariamente, embora possam envolver, mas não envolvem necessariamente a quantificação daquilo que vocês dizem. Muito mais estou interessado ou em entender a perspectiva individual de cada uma de vocês, ou entender os temas emergentes e comuns ao longo das opiniões de vocês. Sei lá, todo mundo acha que vocês todas, ou muitas de vocês, eventualmente acham de que os estágios são uma oportunidade muito legal de aprendizagem, ou vocês acham que tem muita disciplina no segundo semestre e poderia ser melhor distribuída, ou sei lá, enfim. Mas eu posso estar interessado tanto nas opiniões individuais quanto nos temas comuns que vocês trazem. Uma outra maneira é eu fazer, por exemplo, um questionário. E a minha primeira pergunta é, numa escala de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente, a 5 concordo totalmente, como você se posiciona sobre a seguinte afirmativa? A afirmativa é, os estágios são muito importantes para a formação do aluno de psicologia. Fecha aspas. Aí a Isabel vai pontuar, aí a Josi vai pontuar, a Sofia vai pontuar e assim por diante. Tá? Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou, né, fazer, por exemplo, né, eu vou coletar todas essas informações e eu vou analisar essas informações. Eu vou ver, por exemplo, que o score médio foi 3,6. Tá? Então, a média desta turma é 3,6 e teve um desvio padrão aí de 0,8. Eu posso também ter uma informação onde as respostas variaram de 3, ou sei lá, a 4, ou de 2 a 5. Né? Posso ter uma informação de qual foi a resposta mais frequente. E depois eu posso comparar de várias coisas. Bom, vejam bem, eu também estou querendo saber a opinião, mas eu estou abordando o problema de uma forma diferente da anterior. Tá? Esta segunda forma se presta um pouco mais a uma generalização que eu possa fazer sobre os estudantes do curso de psicologia, dependendo de como eu componho a minha amostra. Mas nesta segunda forma,
eu já perco um pouco a informação individual. Eu já estou trabalhando com médias, né? Com frequências. Eu já perco um pouco o que a Josi, que é a participante 1, disse, né? O que a Isabel, que é a participante 2, disse. Tá? Já tem menos possibilidade de surgir coisas novas. Porque eu fiz uma pergunta e essa pergunta tem 5 pontos de resposta. 1, 2, 3, 4, 5. Não vai vir nada diferente do que isso. Se eu pergunto, Isabel, eu estou interessado em saber a opinião dos estudantes, qual a tua opinião? Pode surgir qualquer coisa aqui. Né? Então, vejam vocês, são abordagens distintas para um problema que é, eu quero saber, né, a opinião sobre o curso de psico. Tá? E eu posso, e de novo, pessoal, aqui não é melhor nem pior, né? São abordagens que têm a ver com o tipo de dado. Numa é uma verbalização, no outro é uma resposta numa escala numérica. Tá? Não quer dizer que é melhor ou pior, se prestam a coisas diferentes. E aí nós temos os delineamentos mistos, onde eu posso usar os 2 recursos para tentar capturar melhor, né, a informação. Tá? Bom, posso ir adiante, pessoal? Em relação aos objetivos das pesquisas, elas podem ser exploratórias, descritivas ou até mesmo explicativas. Né? O que é uma pesquisa exploratória? Olha, geralmente é quando não há um conhecimento suficiente ou sistematizado sobre um determinado tema. Tá? E aí é muito mais uma primeira aproximação, ou uma aproximação muito inicial em relação ao problema. Tá? Então, por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa exploratória sobre o impacto, né, da pandemia de Covid-19 em relação à aprendizagem das crianças. Por quê? Porque não há um grande acúmulo, agora já, mas vamos dizer assim, em abril de 2020 ou em maio de 2020, não havia quase nenhuma informação disponível sobre como a pandemia de Covid-19 estava impactando a aprendizagem das crianças, certo? Agora até já há uma série de estudos publicados, um impacto ainda de curto prazo. Nós só vamos ter uma ideia mais clara de longo prazo daqui a uns 5 anos, 6 anos, 10 anos. Tá? Bom, mas é importante a gente fazer esse tipo de pesquisa. Né? Vocês devem lembrar, talvez algumas de vocês lembrem, lá na primeira aula, quando a gente discutiu um pouquinho a natureza do conhecimento, eu disse, olha, tem algo aqui, né, que é diferente do conhecimento científico, né? Em relação ao conhecimento religioso, em relação ao conhecimento do senso comum. Todas essas formas de conhecimento são válidas, mas na ciência tem algo que é muito peculiar, que é o conhecimento tem uma natureza cumulativa, ou seja, nós sabemos mais hoje sobre, por exemplo, os impactos da pandemia de Covid do que nós sabíamos há 5 meses atrás. Tá? Ou nós sabemos mais hoje sobre o funcionamento da memória do que nós sabíamos há 10 anos atrás. Tá? Então, tem este aspecto do conhecimento científico que é importante, da ciência que é importante. Né? Por isso que quando vocês vão fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês basicamente fazem uma revisão do que já se sabe sobre o tema, para vocês daí poderem avançar um pouquinho. Né? Imagina, pessoal,
se em cada trabalho de conclusão a gente tivesse que começar do zero, né? Não sabemos absolutamente nada sobre como as mudanças climáticas impactam a saúde mental das pessoas. Ou não sabemos absolutamente nada sobre os determinantes sociais da saúde. Então, vamos fazer uma pesquisa do zero para tentar descobrir alguma coisa sobre isso. A colega da pesquisa de clima não está aqui, né? Acho que não. Eu acho que é a Catarina. Eu acho que é a Catarina. Não, teve uma reportagem, acho que foi ontem ou na sexta-feira, no Jornal Nacional, exatamente sobre isso, sobre como as crises climáticas estão impactando na decisão de jovens casais não terem filhos já, né? Então, algumas escolhas já que as pessoas já estão fazendo com base nisso, por não querer que as pessoas vivam esse futuro. E aí eu lembrei dela, mas acho que ela não está aqui. Não, olha que interessante. Olha que interessante, Isabel. De fato, né? Cada vez mais a gente vai conhecer um pouquinho. Então, isso é um exemplo ótimo que tu disseste, né? Um exemplo ótimo sobre qual é a natureza cumulativa do conhecimento, né? Então, isso aqui é um fenômeno novo, né? E que se caberia uma pesquisa exploratória em relação a isso. Uma pesquisa descritiva já tenta um pouquinho estabelecer relações entre variáveis, né? Ou até mesmo descrever uma determinada população. Por exemplo, a gente tem um ambulatório de atendimento, né, de casos de pessoas expostas a trauma e estressores. Com alguma frequência, nós fazemos estudos descritivos sobre a nossa população clínica, para tentar compreender, por exemplo, qual é o perfil sociodemográfico, ou para tentar compreender quais são, por exemplo, os eventos estressores mais frequentes, ou as comorbidades que a nossa população apresenta. Tá? E aí eu posso tentar até mesmo estabelecer uma relação entre variáveis. Por exemplo, será que gênero tem uma relação com o tipo de estressor? Né? Por exemplo, será que mulheres são mais expostas a determinados eventos estressores do que homens que são mais expostos a um outro subconjunto de eventos estressores? Né? Então, eu estou fazendo uma relação entre duas variáveis. Né? Poderia usar a idade. Né? Será que há diferenças entre crianças, adolescentes e adultos jovens em relação ao tipo de eventos estressores? Tá? Bom, uma outra pesquisa, aí é quando você tenta eventualmente estabelecer relações de causa e efeito entre as variáveis, entre os fenômenos. Né? Então, eu posso, por exemplo, ter um estudo longitudinal. Tá? O que é um estudo longitudinal? Por exemplo, alguém lembraria algum estudo longitudinal em psicologia que tenha aprendido durante a faculdade? Eu não me lembro de cabeça agora, nenhum da faculdade, mas eu vi há pouco tempo aquele documentário que tem na Netflix, que é dos três desconhecidos idênticos, né? Que são três irmãos gêmeos, né? Trigêmeos, que foram separados, né? Quando nasceram, e que, bom, o documentário tem uma certa teoria da conspiração também, um pouco, mas é interessante porque tem alguma influência de uma pesquisa que eles fizeram nos Estados Unidos durante uma época, separando gêmeos e trigêmeos, enfim, para tentar entender se a predisposição para doenças mentais era por causa da família, ou se o que ia ser prevalente, né? Se era a genética ou o ambiente, né? Claro que é super controverso, né? Uma das coisas que o seriado fala, até acho bem legal de ver. Mas é longitudinal, né? Porque ele ia acompanhando ao longo da vida daquelas pessoas, ia na casa, né? E fazia vídeos, enfim, comparando a vida daqueles gêmeos para poder entender. É bem legal o estudo, né? É bem controverso, mas é interessante de ver. Perfeito, Isabel, perfeito. Então, esse já passo para a Giovana, esse
claro que nós estamos olhando aqui, não sei se é um estudo, mas a ideia aqui é uma investigação longitudinal, né? Quando você acompanha, é uma investigação longitudinal prospectiva, né? Quando você acompanha as pessoas ao longo do tempo. É a Giovana? Sim, eu lembrei do estudo que fizeram com as mães que estavam grávidas durante o 11 de setembro, que até você tinha colocado como referência para dar uma olhada para o meu trabalho, e como isso afetou no desenvolvimento, então, dessas crianças também. Perfeito, exatamente. Um dos estudos em psicologia mais clássicos, né, começou no final da década de 40, foi um estudo sobre temperamento, né? A autora principal era Stella Chess. Isso é uma coisa clássica em psicologia do desenvolvimento, né? E acompanhou primeiro né, a gestação, os bebês, a relação mãe-bebê, e acompanhou as pessoas por 50 anos. Né? Então, um outro estudo, nós temos, nós que eu digo, aqui no Brasil existem alguns estudos de coorte, né? Então, de segmento, e aqui tem um estudo que é conduzido primariamente pela Universidade Federal de Pelotas, né? Por um pesquisador chamado César Victora, e é um estudo que teve influência no mundo inteiro sobre cuidados mãe-bebê, né? E as questões de amamentação. Então, e são estudos assim que envolvem coletas, né, repetidas ao longo do desenvolvimento, e aí sim você consegue estabelecer relações causais entre as variáveis. Uma outra maneira de você fazer isso não é um estudo longitudinal, mas é um estudo que tem um delineamento do tipo experimental. É um experimento, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai falar um pouquinho disso, tá? O daqui a pouquinho chegou agora, nesse slide. Então, o que é uma pesquisa experimental? Né? E é quando você tem aqui uma manipulação de uma variável, né? E você tem uma mensuração de uma outra variável, né? Então, você manipula uma variável independente, né? Sei lá, você quer saber, por exemplo, se a influência da emoção na evocação de informações. Então, você tem um delineamento clássico, né? Você tem uma amostra que representa uma população, vamos pegar aqui estudantes de psicologia, tá? Aí você tem estudantes de vários cursos, você tem estudantes de psicologia de várias universidades no país, né? Eventualmente, para não ficar só com estudantes de psicologia da PUC, né? E aí você pega esses estudantes, né? E você aloca, você randomiza, né? De uma forma aleatória em 2 grupos, né? Ou seja, você sorteia e aleatoriamente, sei lá, a Isabel tem 50% de chance de cair no grupo A, 50% de chance de cair no grupo B. E assim cada um de vocês, tá? Então você tem uma randomização. Muito bem. E aí, para o grupo A, você induz experimentalmente aí o humor, né? Então você coloca as pessoas para ver, para ouvir uma música, sei lá, para ver uma sequência de um filme particularmente triste. E você mede o humor das pessoas e vê se ficou mais triste após essa exposição. E no outro, você tem lá um filme completamente neutro, sobre formas geométricas, e você mede o humor e vê que não tem nenhum efeito. Bom, aí você tem lá, isso é uma manipulação experimental do humor. Aí você tem lá uma lista de palavras, as pessoas têm que decorar palavras, tá?
Então, você dá um teste, as pessoas começam, antes da manipulação experimental, as pessoas memorizam essa lista de palavras e depois da manipulação as pessoas vão dizer, vão evocar, né, que palavras tinham naquela lista, tá? Então, você tem a manipulação da variável independente e uma mensuração da variável dependente. A variável independente é o humor, e a variável dependente é a lista de palavras. Tá? E a randomização, tá, é aquele processo que assegura, né, de que você vai ter chances iguais de todas as outras características serem distribuídas entre os dois grupos. Tá? Então, esse é um delineamento experimental clássico. Tá? Depois você tem a pesquisa que se chama ex post facto. Né? Por que o delineamento experimental ele é importante? Porque você consegue, em tese, estabelecer uma relação de causa e efeito entre as variáveis. Você manipula A, né? E você mensura B. Ok? Até aí tudo bem? Beleza. Então, ela serve, assim como uma pesquisa longitudinal, embora com outras características, mas ela também permite uma relação em tese, estabelecer uma relação de causa e efeito. O que é um estudo do tipo ex post facto? Né? Para algumas condições, você não tem como manipular, por exemplo, experimentalmente uma variável. Eu trabalho muito com maus tratos. Eu não posso pegar um grupo de crianças e dizer, agora as crianças que caíram no grupo A serão maltratadas, agora as crianças que caíram no grupo B não serão maltratadas. Não é possível fazer esse experimento, né? Sobre nenhum aspecto. Então, mas eu posso ter, por exemplo, identificar um grupo de crianças que foi maltratado, né, ou crianças que foram maltratadas, e outras crianças que não sofreram maus tratos. Eu posso perguntar isso, eu posso tentar avaliar isso. Então, eu não tenho uma manipulação, né, experimental, porque eu não estou induzindo uma coisa em algum grupo, né, e nem eu tenho uma randomização, porque eu não posso me assegurar que todas as demais características são iguais entre os dois grupos. Percebem o problema? Pode ser que o grupo de crianças mal tratadas tenha um nível socioeconômico um pouco mais baixo do que crianças que não sofreram maus tratos. Pode ser que crianças maltratadas venham de famílias mais numerosas do que crianças que não sofreram maus tratos. Pode ser que eu tenha mais crianças maltratadas em famílias monoparentais, ou seja, só a mãe está presente ou só o pai está presente, do que nesse outro grupo. Então, quando eu vou, por exemplo, medir um desfecho, como desempenho em teste de QI, não é possível eu dizer que os maus tratos causaram uma baixa do QI. Porque eu tenho muitas outras variáveis que eu não estou controlando que podem estar interferindo na variável que eu estou medindo, que é o teste do QI, ou a lista de palavras, por exemplo. Sabe que tu falou uma coisa curiosa, assim, né? Esse ano a gente já teve 2 casos aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos que saíram na grande mídia, de 2 crianças que foram mortas pela mãe, né? Pelas cuidadoras. E eram 2 crianças em que o pai não estava presente, né? Eram pais ausentes. E aí tu falou essa questão de monoparentais, né? E foi uma coisa que sempre me vem à cabeça, né? Porque eu fico pensando... Porque daí a reportagem já vem com uma questão mais tendencionista, né, tendenciosa, de falar, né, bom, né, mães, quem mais deveria cuidar, né, maltratando, quem mais deveria cuidar, matou. Mas eu fico pensando muito nisso, assim, né,
do porquê que geralmente estão monoparentais, né? São pessoas que provavelmente não têm uma rede de apoio, né? Não tem uma estrutura familiar adequada, não, né? Não, é aquela pessoa com um monte de estressores lidando com aquela criança, né? Não justificando, claro, a Não, violência, mas isso. parece que Mas falta, né, eles falarem isso, assim, né? Tipo, quem mais deveria cuidar, mas o pai também deveria cuidar, né? Ou, enfim, a sociedade também deveria estar exato, vigilante. a família ampliada, os Uhum. pais, a escola, enfim, os vizinhos, né? Aquela ideia de que, né, as crianças não são propriedade dos pais, né? Na verdade, né, você tem uma rede social que deveria realmente proteger, não apenas os pais, né? Mas esse é um ponto importante, né? Existem vários fatores de risco que operam em vários níveis que favorecem a ocorrência de maus tratos, tal como abuso físico, e algumas vezes o abuso físico ele é fatal, né? Algumas vezes a negligência pode ser fatal também. Então, isso é importante. Muito bem colocado. Então, algumas vezes, né, não é possível fazer um experimento, então nem sempre eu consigo estabelecer uma relação causal, mas eu posso aí, eventualmente, investigar as coisas de uma outra maneira. Os estudos de coorte, né, eu comentei rapidamente, né, eles podem ser estudos prospectivos, ou seja, eu começo agora, daqui a, né, sei lá, vamos fazer aqui um estudo longitudinal com estudantes de psicologia. Então, por exemplo, eu entrevisto vocês no primeiro semestre e depois, esse mouse é muito sensível. Eu entrevisto vocês no primeiro semestre, depois eu entrevisto vocês no terceiro semestre, depois no quinto semestre, no sétimo semestre. Então, eu vou entrevistando o mesmo grupo, tá? Então, esse é um estudo longitudinal, tá? Agora, um outro estudo eu entrevisto estudantes no primeiro semestre, estudantes no terceiro, estudantes no quinto, mas não são os mesmos estudantes. Eu estou fazendo um estudo transversal, certo? Estou pegando fotografias, né, de primeiro, de terceiro, de quinto. E aqui eu estou quase tentando pegar um filme de vocês, tá? Então, nos estudos longitudinais, você consegue ver essa relação temporal entre as variáveis. Tá? Bom, agora vamos entrar um pouquinho nos procedimentos, né? O que é o mais comum aqui, né? Da gente fazer? São pesquisas de revisão de literatura. Tá? Eu já vou falar um pouquinho dos tipos de revisão. Né? São pesquisas bibliográficas. Tá? Outras pesquisas podem ser feitas na forma de pesquisas documentais. Tá? E aí eu vou ter aqueles documentos de domínio público e documentos de domínio não público. Tá? Então, por exemplo, eu posso estar interessado no desempenho acadêmico dos estudantes no Brasil, comparar isso com outros estudantes no mundo inteiro. Então, eu posso usar aquele teste de PISA, né, que avalia uma série de habilidades, é um teste padronizado no mundo inteiro. Bom, perfeito. É um dado de domínio público. Agora, eu poderia usar um documento de domínio não público. Os prontuários da clínica onde vocês fizeram estágio. É um documento, mas não é de domínio público. Ele não está disponível publicamente. Certo? Bom, e aí, né, em relação àquele material, né, já publicado, existem diferentes maneiras, né, da gente olhar para isso. Tá? Normalmente, a nossa pesquisa no trabalho de conclusão de curso, né, ela é uma pesquisa que envolve livros e capítulos de livro e revistas científicas na área, certo? Livros e capítulos de livro e revistas científicas na área, certo? O,
querer experimentar. Aqui, André. Então, outros tipos de pesquisa envolve a pesquisa-ação, né? E aí o pesquisador ele toma parte, né, como parte, ele se insere na pesquisa, ele tem uma atuação no contexto de investigação, tá? E geralmente aí essa pesquisa leva a uma solução de problema também, a um problema específico de um certo grupo, de uma certa comunidade, né? A pesquisa participante, tá? A pesquisa ex post facto, a gente já falou, os estudos de caso, tá? E são esses os principais tipos. Bom, até aqui, pessoal, tudo bem? Tá. Então, o que eu vou agora depois pedir para vocês darem uma olhada com mais atenção, né? E vocês vão ver que na área de hoje, no Moodle, né, tem, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Vocês estão vendo aqui o Moodle, né? Na área de hoje tem os slides do que eu acabei de apresentar, um texto que compara revisão sistemática e revisão narrativa, que é bem legal, bem curtinho, tá? E um texto sobre revisão sistemática e meta-análise em psicologia. Depois, eu coloquei na área do Moodle uma sequência de vídeos de um seminário que nós fizemos no início, neste ano, ou foi no final do ano passado, sobre revisão sistemática. Então, são 5 seminários, cada um deles tem 1 hora, né? Eu tinha um doutorando e um pós-doutorando, né? O doutorando é o Gustavo e o pós-doutorando é o Luiz Eduardo, onde a gente fez no grupo de pesquisa uma discussão sobre revisão sistemática e meta-análise. É quase um curso inteiro para quem quiser fazer, tá? Bom, por que eu estou falando agora, entrando nessa modalidade? Alguns de vocês podem, eventualmente, né, e eu pedi que colocassem no TCC, no módulo, uma modalidade de estudo, né? Alguns de vocês podem, eventualmente, desenvolver uma pesquisa que envolve a coleta de dados empíricos, seja qual, seja quant, enfim, né? Mas lembrem que eu falei lá no início do semestre, isso geralmente está vinculado a vocês fazer parte de um grupo de pesquisa no qual já exista uma aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa para o projeto que você quer executar. Porque nós não temos tempo hábil, né? Isso foi uma decisão há vários anos atrás do curso de Psicologia, nós não temos tempo hábil, né, de você isoladamente propor um projeto, aí passar na comissão científica da Escola de Ciência e Saúde da Vida, depois no Comitê de Ética em Pesquisa da PUC. Tá? Bom, dito isso, né, alguns de vocês podem fazer pesquisas documentais, por exemplo, documentos públicos, sei lá. Daqui a pouco alguém quer analisar a legislação de uma forma comparativa sobre maus-tratos. O que há de leis para prevenir maus-tratos? Vamos pegar esse ponto que a Isabel trouxe. O que há de leis para prevenir abuso físico? O que é a lei da palmada? Como é que essa lei foi colocada em outros países, né? Então, legislação é um documento de domínio público. Eu posso querer fazer uma análise sobre isso. O pessoal do direito faz, né? Mas eu posso aí talvez fazer uma relação sobre o quanto isso impactou ou não impactou, né, a prevalência de abuso físico ao longo das décadas. Bem legal. Muito bem. Prof, claro. Desculpa te interromper. Tá conversando. Os dados do IBGE são dados de domínio público, né? São dados de domínio público. Uhum.
Eu fico um pouco na dúvida de como citar, tá? Pode ser uma pergunta super boba, Aham. mas, porque assim, lá no site do IBGE tem ali os periódicos ali, né? Eles fazem as pesquisas por ciclos, pelo que eu entendi. Só que aí ele baixa um PDF, e nesse PDF não fica claro para mim, por exemplo, como que eu cito quem fez, ou o ano, sabe? Nesse Aham. sentido, assim. Ali no Moodle, eu botei o manual Publicar em Psicologia, e ele Tá, traz as normas ainda da 6ª edição da Associação Psicológica Americana, tá? E ele dá exemplos de como citar documentos eletrônicos. Uma coisa é citar um site, uma coisa é citar uma matéria no site, outra coisa é citar, por exemplo, dados no site, né? Mas a linha geral, né, é basicamente algo que precisa estar na sua referência é o link para o documento, né? Então, recuperado de link em data, né? Isabel, toda a ideia de uma lista de referências é você possibilitar que quem está lendo o trabalho consiga acessar o material, se assim desejar, né? Então, por isso que a gente constrói uma lista de referências bem organizada, né? Agora, a maioria de vocês vai trabalhar com pesquisa que envolve revisão de literatura, tá? E aí existem mais, mas de uma forma bem sintética. Peraí, tem uma pergunta aqui da Sofia, deixa eu só abrir o chat. Dos últimos 4 anos. Sofia, depende. Vamos dizer assim, se o seu trabalho fosse em psicanálise e você examinaria a questão do complexo de Édipo, dificilmente você deixaria de citar uma obra que tem mais de 100 anos, como é o trabalho do Freud. Mas seria esperado que você não ficasse restrito apenas àquele autor, que você pudesse trazer contribuições psicanalíticas mais recentes, tá? O ideal, quer dizer, em geral, sempre alguém vai olhar para o quão atualizada estão as suas referências. Ou seja, isso é uma indicação do quão atualizada você está naquele assunto, né? Mas é óbvio que existem trabalhos clássicos que, dependendo do tema e da forma como você vai abordar, você eventualmente deve citá-los, porque senão é como se você estivesse ignorando, né, as contribuições iniciais já feitas. Lembrem do que eu falei hoje, já falei mais de uma vez. A ciência tem essa natureza cumulativa, né? Então, a gente pessoal, já passo para a Giovana. O que nós trabalhamos, né, a maior parte de nós não está interessado em estudar pedra, ou em estudar árvore, ou em estudar a capivara, né? Nós estudamos construtos. Quando eu falo em maus tratos, isso é um construto, certo? Quando eu falo em memória, né, é um fenômeno, mas é um construto. Se eu falar memória autobiográfica, isso é um construto. Esses construtos, eles têm uma historicidade. Eles foram propostos por alguém numa determinada época, num contexto teórico. E podem ter aí variações. Eu posso, por a memória bibliográfica, né, é entendida de uma maneira por um conjunto de autores, de outra maneira por outro conjunto de autores, tá? Mas é importante a gente entender um pouquinho a historicidade, né, e as perspectivas teóricas por trás dos construtos que nós estamos estudando, tá? Giovana? No nosso trabalho, a gente só pode fazer, então, a revisão de literatura
Ou a gente poderia colocar uma parte mais qualitativa também, por exemplo, uma entrevista, alguma coisa assim. Então, Giovana, dependendo do trabalho, mas vamos dizer assim, para você hoje resolver entrevistar pessoas, né, fazer uma pesquisa entrevistando pessoas, você possivelmente Precisa da precisaria ter uma aprovação. aprovação. Sim, entendi. Depois nós vamos ter uma aula sobre ética, tá? Um pouquinho mais adiante no semestre que eu vou falar um pouquinho sobre por que que essas coisas surgiram. Também tem uma certa história, até às vezes um pouco assustadora, de por que essas coisas surgiram, né? Várias coisas foram feitas de uma forma, às vezes, muito equivocada e que levaram à necessidade desses mecanismos de controle externos ao próprio pesquisador, tá? A história é bem rica sobre isso. Parei que tem duas coisas no bate-papo aqui, deixa eu ver. Atuais, a maioria dos trabalhos, início da... ok, Sofia, não tem problema. Pode ser por aí. Às vezes não tem, né? Às vezes simplesmente não tem. Bom, mas deixa eu falar um pouquinho sobre revisão narrativa e revisão sistemática. Mas, de novo, eu quero que vocês leiam o material, tá? Eu vou só dar uma visão geral. Uma revisão narrativa, né? Ela é uma revisão da literatura que tem um propósito, vamos dizer assim, de descrever, de apresentar um determinado tema, ou eventualmente ter uma perspectiva sobre um tema, às vezes com um componente até um pouco mais crítico, né? E ela é geralmente uma revisão seletiva, ou seja, né, você vai selecionar algumas referências que você vai ler, que você vai citar, você vai referir. E você vai construindo um argumento ao longo do seu texto. Uma revisão sistemática da literatura, ou uma revisão de escopo, depois aí é uma outra modalidade, muitos trabalhos é dessa maneira, mas uma revisão sistemática da literatura implica numa sequência de procedimentos que envolvem, bem no início, né, a definição, por exemplo, dos termos-chaves, das palavras-chaves, e da chave de busca, que é a combinação lógica entre os diferentes termos. Envolve também eu delimitar o período desta revisão, envolve eu delimitar quais bases de dados eu vou buscar, eu vou fazer a minha busca, né? Tudo isso antes de fazer a busca, ok? E envolve, então, eu ter critérios de inclusão, ou seja, o que entra na minha depois leitura. Uma coisa é eu busquei e achei, né, que nem eu mostrei para vocês, às vezes 15 mil artigos, ok? Bom, quais são os critérios de inclusão agora? Isso aí é o que eu achei, mas o que entra na minha revisão? E quais são os critérios de exclusão? O que eu tiro da minha revisão? E aí depois eu vou ter uma figura que eu vou mostrar o que entrou, o que eu tirei, quantos eu tirei e por que razões eu tirei. Tá? Então, sei lá, um critério de exclusão, comorbidades psiquiátricas. Então, foram retirados 38 artigos por causa que os indivíduos com estresse pós-traumático tinham comorbidades psiquiátricas, ou não foram ensaios clínicos randomizados. Então, eu retirei tudo que não foi ensaio clínico randomizado. E assim vai. Tá? E aí, depois eu vou ter uma chave que eu vou, né, uma tabela, que eu vou analisar, né, eu vou usar essa tabela como uma referência para analisar, para extrair a informação dos artigos. E aí eu vou ter um formato específico de reportar, ou seja, de escrever os meus achados, os meus resultados. Então, geralmente uma revisão
sistemática, tem uma introdução, uma sessão de método, uma sessão de resultados e depois uma discussão. Uma revisão narrativa geralmente tem uma introdução ao tema e as sessões teóricas. E depois um conjunto de considerações finais ou conclusões. Sei lá, uma revisão narrativa sobre transtorno de personalidade borderline e maus tratos na infância. Eu posso ter, então, uma introdução geral, aí eu vou ter uma primeira sessão sobre maus tratos na infância. Nesta sessão, eu vou eventualmente falar da prevalência dos maus tratos, vou falar dos efeitos de curto prazo, e daí eu vou falar dos efeitos de longo prazo, daí eu vou falar dos problemas da personalidade, eu vou falar do transtorno de personalidade borderline. Daí eu vou ter uma outra sessão que chama transtorno de personalidade borderline. E aí ou poderia começar ao contrário, poderia começar por transtorno de personalidade borderline. E aí, na etiologia, eu vou discutir maus tratos na infância, e daí eu vou passar, né, o resto do meu artigo discutindo personalidade borderline e maus tratos. E depois vou fazer umas considerações finais, que são implicações para a prática clínica, por exemplo. Agora, numa revisão narrativa, eu não tenho compromisso de ter incluído todos os artigos que se adequavam naquela chave de busca. Eu nem posso nem ter feito uma busca sistemática, de uma forma sistematizada. Tá? Josi levantou a mão. O trabalho em dupla, ele pode ser só uma revisão sistemática de literatura? Pode. Ou pode ser narrativa? Porque, assim, quando nós fizemos a busca, foi de forma... A gente meio que replicou a forma de pesquisa do Prática 2, que foi uma revisão narrativa. Só que agora tudo explicando as diferenças, e a gente colocou no modo como uma revisão sistemática. Então, tem uma divergência aí. E aí, o que é a minha dúvida? Quando a gente for escrever o artigo, essas palavras-chave, esse período de busca, a gente vai ter que refazer isso tudo de novo no módulo do TCC2, digamos assim. Isso vai estar meio desatualizado, vai ter mais coisas até lá, porque como é do Covid, né? Fiquei pensando nisso, assim, agora e... vamos dizer... Não sei, é muita coisa numa coisa só, mas... Possivelmente, neste momento, a gente quer definir um pouquinho melhor o método, né? A busca, né? A busca vocês vão delimitar um período, né? No qual foi feita a busca, né? E nesse período vocês vão delimitar, no caso, uma revisão sistemática, né? Vocês vão dizer, sei lá, vocês vão encontrar, por exemplo, na seção de método, numa revisão sistemática, vai estar escrito de que a busca dos artigos aconteceu entre 18 de janeiro a 20 de fevereiro de 2021. Tá? Então, esse é quando foi feito o período da busca. Mas ali vai estar reportado de que o tempo, né, foram dos últimos 5 anos. Tá? Mas, nesse caso, como a gente escolheu escrever o TCC em dupla, narrativa não seria uma escolha possível, teria que ser só sistemática? Não, pode ser também. Pode ser também? Pode ser também. Pode ser também. Tá. Então, a gente vai ter que fazer essa correção ali no... Um segundinho só, pessoal. Deixa eu só encostar aqui o porta. Só um segundinho, tá? Tá. Não, pode ser também. Não. Eu havia entendido que para ser em dupla só poderia ser sistemática, então nós podemos fazer a narrativa também. O que eu comentei, até aproveitando o comentário da Gabriele, o que eu comentei é que é muito difícil fazer uma revisão sistemática sozinho.
Ah, tá. Porque geralmente você precisa de ter um outro colega, né, para funcionar junto com você na seleção dos artigos, porque você acaba tendo que ler um monte de resumo de artigo, né, para poder definir o que inclui e o que exclui. Tá. O que nos atraiu, acho que eu havia entendido a diferença errada, o conceito de cada um, mas é justamente essa parte mais crítica do final da narrativa e de conseguir colocar, se propor a investigar e colocar, não digo um a mais, mas ter essa parte mais crítica no final, assim, né? E não tão metódica como seria sistemática, digamos assim. Não sei se eu me fiz entender. Não fez, está correto, está correto. Tá, então, O que melhor acaba, então. o que acaba acontecendo, claro, uma revisão sistemática dá muito mais trabalho de fazer, porém é mais fácil de publicar do que uma revisão narrativa, ok? Por conta de que você tem aí um esforço grande de método, né? Que deve aí, claro, existem revisões sistemáticas mal feitas, né? Mas, enfim, mas em tese, deveria conferir algum grau de confiabilidade nos seus resultados. Uma revisão narrativa é muito uma visão do autor sobre um tema, né? De que começa, inclusive, quando o autor ou a autora faz a própria seleção do que vai incluir ou não vai incluir. É uma decisão totalmente pessoal, né? Baseada nas suas preferências, né? E também, né? Também. Bom, então, o que eu gostaria de pedir para vocês, né? Eu mostrei ali no Moodle, né? Que tem ali o material sobre revisão sistemática e revisão narrativa, né? E o que eu gostaria de pedir, a próxima entrega para o dia 28, ali que é a sessão de método, e assim a gente vai construindo o nosso TCC, né? É vocês escreverem um parágrafo, né? E colocarem ali no Moodle, né? Sobre o método. Então, se for uma revisão narrativa, o que vocês pretendem fazer? Serão buscados livros ou artigos ou, né, em base de dados ou não, ou vocês vão na biblioteca, ou vocês, né, como é que vocês pretendem fazer o quê? Uma síntese? Vocês pretendem fazer uma discussão? Né? Vocês podem, inclusive na seção de método, incorporar alguma bibliografia sobre o método, né? Então, existem várias obras, enfim, livros e artigos sobre revisão sistemática ou sobre revisão narrativa. Tá? Então, a ideia é essa. Eu vou aqui parando a gravação,